Fala, fiel torcida, um bom dia, boa tarde para você que está chegando aqui agora no nosso canal e tem notícia do Timão, onde vamos trazer para vocês aqui em primeira mão. Então já vai deixando aquele likezão aí que nos ajuda muito. E se você não é um inscrito no nosso canal, ativa aquele sininho de notificações, se inscreva. E todos os dias buscamos informações atualizadas do Timão para trazer para vocês. Sem muita enrolação, vamos para a notícia, porque o mercado da bola não para e vamos ficar por dentro de tudo que está rolando aí no nosso Corinthians. Sobre o Timão novamente. Ontem você trouxe de maneira exclusiva, Bibi, atualizações aí sim do caso Rodrigo Garro, né? Então vamos começar falando sobre isso e daqui a pouquinho sobre as contas do Corinthians para esse início de 2025, que também já estão dando o que falar, Bibi. Bem-vindo ao De Placa, bom dia para você. Oi, Otávio, tudo bem? Bom dia para vocês. Estou batendo ponto aqui essa semana, né, no De Placa, participando, porque de fato a agenda de notícias do Corinthians, ela não para. Como você bem falou, ontem no final da tarde a gente trouxe a informação de que houve um resultado do exame toxicológico realizado no Nicolas, né, o argentino de 30 anos que acabou falecendo no acidente no qual o Rodrigo Garro se envolveu na última semana, e esse exame apontou a presença de um teor alcoólico de 1,56 gramas por litro no sangue do rapaz. Além disso, o exame também deu positivo para cocaína e também maconha. Congelou a Bibi bem na hora que ela tava falando ali dos negócios estranhos, né? Coincidência? Não, e só uma coisa, enquanto a Bibi não volta pra falar sobre o Garro... Acho que ela voltou, hein? Voltou, Bibi, vamos ouvi-la. Travou de novo. Vivemos um drama. Pode ir, Pedro. Não, enquanto todo esse caso acontece, reafirmando que o Corinthians segue sem mostrar imagens e vídeos do Garro nas redes sociais. O que pra mim é uma decisão acertada por parte do Corinthians. Preservar a imagem do Garro, porque não importa a forma que apareceu o Garro. Se ele aparece sorrindo, ele tá rindo de uma situação trágica. Se ele aparece focado, o cara tá influenciando no perfil dele em campo, influenciando os jogadores. Se não tiver nada, vem pessoas acusando, rivais vindo nos comentários. Eu acho que no momento, a melhor coisa pro Corinthians fazer é preservar a imagem do Garro, pelo menos nesse momento inicial. Então, acho que a gente falou sobre isso ontem aqui no programa. É isso que a gente pode falar sobre o caso do Garro, porque o resto inteligente da porque o resto é justiça, né? Aí não é com a gente. Sim, mas da parte do Corinthians, eu acho que isso é uma decisão acertada. E sobre a atualização que a Bibi trazia, né? Ela trouxe em primeira mão ontem e a gente postou no nosso portal, nas redes sociais da TNT Sports, o resultado do exame toxicológico da vítima fatal, né? O Nicolas, nesse caso do Garro, nesse acidente. Deu positivo para uso de álcool e outras drogas, né? Cocaína e maconha. O que acaba sendo entendido como um agravante, né? Acho que a Bibi voltou, ela tinha congelado. Alô, Bibi, tá na escuta? Pode prosseguir aí com a informação. Voltei. A pessoa usa o celular, né? E recebe uma ligação no meio da entrada ao vivo. Tá assistindo ao De Placa, mas é isso. Então, só confirmando, deu positivo para cocaína e também maconha e uma quantidade de álcool de 1,56 gramas por litro no sangue do Nicolas Chiaraviglio, que foi o motociclista que acabou falecendo. Para efeitos de comparação, a quantidade de álcool encontrada no sangue do Garro, no momento do acidente, foi de 0,54, ou seja, a do Nicolas foi o triplo, né, dessa quantidade. E o Garro, ele não foi iniciado por homicídio culposo com agravante por injeção de álcool, justamente porque essa quantidade não chegou a 1 grama por litro. No caso do Nicolas, ela passou essa quantidade. Também se trouxe a informação de que o Nicolas estava impedido, deveria estar impedido de conduzir desde setembro de 2022, porque foi quando venceu a carteira de habilitação dele. Então, trouxemos tudo isso hoje até para explicar melhor para o torcedor, em especial do Corinthians, né, Otávio? Isso não quer dizer que o Garro vá ser inocentado necessariamente, caso necessariamente
vá ser arquivado, que o Garro não tem culpa no acidente, mas com certeza foi recebido de forma muito positiva para a defesa do jogador que tenta realmente comprovar a isenção de culpa do Rodrigo Garro nesse acidente com vítima fatal aí da última semana. E mais que isso, que é uma coisa que eu acho que às vezes a gente erra muito. Ah lá, não sei o que lá, que bom que morreu. Isso também é um negócio bizarro. Tá louco. Que fazem. Ah, tá vendo? Mereceu menos um. Nossa. Isso daí é um negócio que quando eu leio me dá nojo. E muita gente fala. É. Canalhas, né? Idiotas, né? Que falam e pensam assim. Ô, Bibi, Corinthians teve conta bloqueada por dívida com agente de jogador? Que história é essa? Torcedor tá preocupado com esse início de ano aí nas contas do Timão, Bibi. Não é uma novidade isso para o Corinthians, né? Só que agora o que a gente traz de novo é que isso acabou afetando no pagamento em dia, né? No Corinthians não conseguiram honrar com o pagamento de salário do elenco, do grupo de jogadores e também de membros da comissão técnica. O pagamento deveria ter sido feito agora no meio dessa semana, né, no 5º dia útil do mês de janeiro. Não aconteceu porque o Corinthians está passando por esse novo momento de bloqueio das suas contas. E aí, até para explicar, o Corinthians acionou o regime de centralização, o regime centralizado de execuções, que dava ao clube um período sem poder passar por nenhum tipo de bloqueio bancário. Ele mais ou menos elenca uma fila ali dos credores do Corinthians, né, para que mês a mês o Corinthians tire um percentual dos seus rendimentos e repasse para esses credores de forma mais organizada, a fim de aos poucos ir diluindo até a quitação total dessas dívidas. Então o Corinthians estava tranquilo, entre aspas, de que não passaria mais uma vez por nenhum tipo de bloqueio, coisa que recentemente aconteceu com o processo do André Cury, com o processo do Carlos Leite, entre outros empresários. Acontece que o próprio André Cury, que é um empresário para o qual o Corinthians deve algo na casa dos 30 milhões de reais, ele encontrou uma brecha, porque esse regime centralizado de execuções, ele permite essa ausência de possibilidade de bloqueio no âmbito estadual. O André Cury encontrou uma brecha, foi até um fórum federal e aí conseguiu, alegando de que o Corinthians teve uma conduta fraudulenta e inseriu no RCE contratos que não poderiam estar ali, para tentar explicar esse regime centralizado de execuções é para causas cíveis, não para causas trabalhistas. Então, o André Cury entende, né, que o Corinthians colocou contratos trabalhistas e por isso estaria agindo de forma fraudulenta, e aí foi até o Fórum Federal que, num primeiro momento, bloqueou, entendeu que precisaria bloquear de forma urgente as contas do Corinthians até que houvesse uma explicação e uma apresentação desses contratos para entender se o Corinthians realmente inseriu contratos nesse regime centralizado de execuções que não poderiam estar ali, o que acabou ocasionando nesse atraso do pagamento dos salários. É importante trazer, Otávio, porque eu sei que essa preocupação ela paira na cabeça de muita gente, o pagamento dos salários dos jogadores e membros da comissão técnica, não de funcionários do clube que são contratados com regime de CLT. Entrei em contato com o clube e a ideia é que essa quitação ela aconteça já na próxima semana com a entrada de novas receitas, como, por exemplo, a primeira parcela da Liga Forte União, está prevista para chegar na próxima semana. Né? E aí é um problema até de gestão de elenco agora também para esse início de temporada, dos caras voltando de férias sem receber o salário, né? Não, e é importante a gente colocar esse ponto porque os jogadores, eles saíram em defesa na última temporada do presidente. Por que isso aconteceu? Vamos relembrar. A antiga diretoria não pagava direito de imagem. Era um padrão. Tanto que um dos casos que a Bibi talvez vai falar daqui a pouco, do Bertolucci, é o Ramiro, que tem uma conta de quase 50 milhões de dívida, um cara que chegou de graça. Olha o que a diretoria antiga do Corinthians conseguiu fazer. Contratou um jogador de graça e hoje a dívida é de quase 50 milhões com o cara. Não com o cara, né? Com o empresário. Porque ele vem de graça, mas ainda deve pra ele. Por que deve pra ele? Porque não paga direito de imagem. Então isso era um padrão do Corinthians. Os caras não recebiam direito de imagem. E no meio da temporada passada, o Corinthians teve que tomar uma decisão. Quem a gente vai pagar? São muitas dívidas e o Corinthians escolheu pelo elenco. O Corinthians acertou todos os direitos de imagem e os salários dos jogadores. Ponto. Isso criou o quê? Uma relação de confiança com os jogadores, que a gente falava com o Renato aqui. Prometeu uma coisa, foi combinado. Eles cumpriram.
E naquele momento em que houve o processo de impeachment, os jogadores não saíram em defesa porque eles achavam o processo, não faz sentido. Isso não importa pra eles. É o seguinte, o cara que tá aqui prometeu uma coisa e cumpriu. Então eu imagino que no início de janeiro, isso ainda não é uma questão, porque provavelmente os caras conversaram e eles saíram em defesa do presidente há um período atrás. Só que é essa coisa, cara, o Corinthians ele é uma bola de neve. A gente vê cada vez os números aumentando. São 110 milhões para dois empresários. Eles devem 110 milhões. Para começar, de brincadeira, assim. Por jogadores que, assim, com todo respeito ao Ramiro, com todo respeito ao, sei lá, qualquer jogador o próprio Jô na volta. Gente, o Corinthians não tá contratando o Cristiano Ronaldo e o Messi. Não era esse tipo de contratação que o Corinthians fazia. Eram jogadores marginais pro elenco, que, assim, ajudavam. Mas, pelo amor de Deus, olha o tamanho da dívida. O Corinthians se colocou numa condição que é quase impagável. E aí tem que fazer o regime centralizado de execuções, beleza, que é uma coisa que veio junto com a lei da SAF e tal. Mas é quase que é impraticável. O Corinthians é um clube impraticável pela situação que ficou. Eu fico aqui pensando se não é necessário a gente discutir mecanismos de freios para determinados contratos que são feitos por dirigentes nos clubes. Tudo bem que isso pode talvez burocratizar muito o processo, né? Você tem uma comissão, um conselho que aprove, mas o dirigente não pode livremente fazer contratos tão danosos ao clube como dirigentes do Corinthians fizeram ao longo de tanto tempo. Não dá pra ser normal um negócio desse. E aí o cara faz, deixa a bomba, vai embora, estoura do próximo e depois ele vai fazer movimento pra tirar o cara lá, não, porque ele não tá dando conta. Ora, você plantou a bomba relógio pro cara. E outra coisa. E que não é uma exclusividade do Corinthians. Exatamente. Né? Que não é uma exclusividade do Corinthians. Só uma coisa pra finalizar. A atual diretoria ela vai cometer vários erros e, assim, muito longe de eu achar o Augusto Melo o presidente que vai salvar o Corinthians. Muito longe mesmo. Só que é o seguinte. Pra mim, um cara que deixa esse tipo de dívida, a opinião dele já não importa mais no clube. Qual a moral que tem? Ponto final. Ó, o Corinthians está nesse grau de dívida e as contratações foram feitas desse jeito e as dívidas estão assim. Beleza, você fez isso? A sua opinião já não importa mais. Deixa eu agradecer a Bibi aqui pelas informações, né? Mandar um beijo pra ela, porque além desse lance do André Cury, tem o do Giuliano Bertolucci também, que é outro agente. Tem o RCE, tem outras dívidas, tem mais agentes. Não pagaram tem o Romero muita até coisa hoje. acontecendo aí pra esse início de ano, contas bloqueadas e o Corinthians precisando administrativamente colocar ordem na casa aí, né, Bibi? Então, só para complementar essa questão do Giuliano Bertolucci, hoje ele é o maior credor do clube, Otávio, ou seja, traduzindo, ninguém tem mais dinheiro a receber do Corinthians do que o empresário Giuliano Bertolucci. Está na casa dos 78 milhões de reais. E o Piero trazia a questão do Ramiro, a dívida inicial em relação à negociação e comissão e tudo mais em relação ao Ramiro era de 26 milhões. Hoje está na casa dos quase 44, batendo 44 milhões, ou seja, ela quase duplicou. Esse montante é mais do que os 50% de todo o valor que o Corinthians deve para esse empresário, que tem, entre outros jogadores, o Mateuzinho, é o único que segue no elenco, mas além do Ramiro, também o Paulinho, o Douglas Augusto e o Léo Santos, e também o Jô, né, artilheiro histórico aí do Corinthians. Então, automaticamente, o Giuliano Bertolucci entrou com a ação e já passou para nesse regime centralizado de execuções. Já era uma coisa que o Corinthians esperava, porque justamente deu entrada nesse regime para tentar organizar essa quantidade de dívidas que já, como eu falei no início, não é de agora que a gente tem falado, né? São muitos empresários, não vêm dessa gestão, já vem de anos e temporadas anteriores, mas que o valor ele vai cada vez mais ficando chamativo, né, aos nossos olhos. São 78 milhões ao todo agora para o Giuliano Bertolucci e 30 milhões para o André Cury também, trazendo o Carlos Leite. A última atualização estava em 33 milhões também, Otávio. Vai, amado. Carlos Entra na Leite também. fila, né? Tem o Entra na Romero fila, ainda. literalmente, porque o RCE nada mais Quando é eles que a pegou fila dinheiro emprestado eles pra poderem receber. comprar o Romero lá atrás, 14, e não pagou até hoje. E essas pessoas hoje em dia falam que a gestão do Corinthians é temerária. Brincadeira. O Corinthians ele pode continuar cometendo erros. E é o que eu falo. Uma coisa é a gente analisar o Corinthians de hoje, mas as pessoas que colocaram o Corinthians nessa situação, os nomes eles são claros, eles não podem ser esquecidos. Bibi, obrigado, viu? Valeu demais por mais uma participação aqui no De Placa. Tá batendo ponto no De Placa todo dia aqui, Bibi. Beijo pra você, bom final de semana, Bibi. Até a próxima.
É, filho, é aquela história, né? Vai entrar na fila e vai receber, devo, não nego, pago quanto puder. O RCE ali tem que pagar, porque senão ferra o clube, né? E acaba sendo descontado automaticamente, e aí vai pagando a fila de pouquinho em pouquinho. E isso é pedagógico também, isso ensina muito ao torcedor, que às vezes o torcedor fica, eu não sou torcedor de superávit, eu quero troféu, tem que gastar. É por esse nível de irresponsabilidade nos gastos que os clubes ficam reféns de empresários, como o Corinthians está nesse momento, como vários outros clubes estão. Porque a partir do momento em que você é saudável financeiramente, você chega para o empresário e fala, irmão, faz o seguinte, fala baixo que quem está por cima da negociação sou eu. Só que você precisa, você não tem grana para montar, aí o empresário chega e te oferece, você não tem? Relaxa, eu resolvo o seu problema agora, só que daqui a 3 anos isso vai custar 30 milhões, 40 milhões. Então, é muito importante sim, cobrar responsabilidade, gestão responsável dos recursos, apertar os cintos, não, mas a gente vive de título, mas amigo, torrando dinheiro a qualquer custo, sem mínimo de responsabilidade, pode até vir título no curto prazo, no longo prazo você vai sofrer. Você vende o futuro do clube, só, né? Rapidinho. Por um ano. Vamos desenhar um cenário fictício aqui, não é a realidade, né? Eu sou muito amigo do Jorge. O Jorge ele é um empresário multimilionário. Você tá dizendo que não é a realidade, ser amigo do Jorge. Não, eu sou amigo não, do Jorge. Você é inimigo do Jorge. Não tá duro também, né, Jorge? Não, mas multimilionário também não. Mas vamos lá, o Jorge é multimilionário. Eu falo, Jorge, eu preciso de 5 milhões pra contratar um jogador, ele me empresta. Só que o Jorge é muito meu amigo. Então beleza, vai passando o tempo. Pô, o Jorge precisa de mais 3 pra contratar outro jogador. Pô, o Jorge precisa de mais 10. Vai deixando juros aí, mas vai me ajudando, pô. Só que o que o Jorge pensa? Pô, 1 hora esse cara vai sair. O próximo que entrar, o problema fica pro próximo. E aí o que acontece? Acabou. Aí o próximo que não é mais amigo do Jorge. Pô, não é. E pra ser eleito... Aí o Jorge vai botar na justiça. E pra ser eleito, ele precisou falar que não vai ter mais aquele tipo de relação com o empresário. No momento que ele entra, é pau, filho. Claro. Esquece. Vou executar Então dívida. por que o Corinthians hoje... Agora, tentando... Esse exemplo fictício que eu usei, que não é a realidade, o fictício. Vamos trazer pra realidade. O que pode ter acontecido? Algo parecido. Então, o que não era cobrado, a partir de agora é cobrado. Por que antes o Corinthians não tinha as contas bloqueadas? E agora é toda hora. Porque essa relação não é mais a mesma, né? Puxado. Complicated!